Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouquinho de dimensionamento de molas helicoidais, né? Mas precisa ali a mola helicoidal de compressão. Então, né, antes de começar o vídeo, curte aí, né, o vídeo, clica aí no joinha, né? Isso aí é muito importante para nós aí, né? Como falei aqui, não é algo que eu faço, né, meu meio de ganha-pão aqui do YouTube, é para contribuir aí para os meus alunos, né? Mas eu vi que muita gente de fora também acaba aproveitando, gostando aí das aulas. Então curte que é um motivador a mais aí de eu desprender esse meu tempo para isso. E se você acha que é interessante eu botar esses PDF, comenta aí. Pô, seria legal um link para o PDF, que aí eu vou me organizar, gerar esses PDFs todos e botar um link, né? Bota num Drive, num Dropbox, sei lá, para vocês virem e estarem baixando. Beleza? Então vamos começar a aula aqui. Chega de conversa. Né? As aplicações comuns, né? Eu tive a aula anterior a essa, é sobre os tipos, características de mola, então a gente falou. Para que eu aplico a mola? Armazenar cargas, né? Que é o meio para estar armazenando, amortecer choques, né? Ali de impactos e controlar também movimentos, né? Então a mola, tipo a mola de fechar a porta de uma sala, né? A mola de uma válvula de segurança que vai abrir, vai fechar a válvula devido à pressão dentro de um vaso de pressão ali que a gente pode ter. Então, as molas normalmente são submetidas ao esforço de tração, compressão, flexão e torção. Né? Falamos vários tipos, então agora a gente vai trabalhar com a helicoidal de compressão. E as outras, você vai fazer outras aulas? Não, a ideia é essa, né? Então a gente vai pegar para essa aqui e você vai buscar as normas, né, das outras que você já vai ter essa ideia, né, para entender como que funciona, né, aí as demais. Então, né, como eu tenho uma carga horária limitada do curso e são vários, eu acabo dimensionando, né? Não são todos os elementos, apenas um. Mas quem sabe aí, né, se o pessoal aí achar interessante, mais para frente, apesar de não estar na grade, não ter tempo de eu trabalhar no curso de engenharia, eu posso, né, estar preparando essa aula aí quando me sobrar um tempo aí, tirar um período, né? Mas para isso, lógico, né, preciso ter aí uma mobilização aí, ver do interesse de vocês. Então, vamos falar de dimensionamento de molas helicoidais para compressão. Então, a gente vai fazer o diagrama de corpo livre, como a gente fazia, né, lá na mecânica 1. Então, tem aqui ó, os filetes de as espiras, né, dos arames, tem o diâmetro dela, o diâmetro da mola e a minha carga atuando. Então, se agora eu vou pegar um pequeno pedaço, né? Vamos analisar esse diagrama sem ser. Aqui está de forma macro, aqui do lado esquerdo, aí aqui de forma micro. Então, essa minha carga que está aqui, né? A gente aprende mecânica 1 que eu consigo fazer o quê? Tirar ela daqui e colocar onde eu quiser. Só que quando eu coloco onde eu quero, eu vou o quê? Ter essa força e ter também um torque. Então, eu joguei ela para cima do arame, porque na realidade a força não é aqui no meio. O meio da mola ela é oca. Então, aqui na extremidade que vai ter essa força, só que eu também tenho quem? Esse torque. E quem que é torque? Torque é força vezes, né, o R. O R aqui que eu vou ter, ó, vai ser esse meu raio, né? Força. Momento é força vezes distância. Isso aqui é o R. Esse meu R é quem? É o diâmetro sobre 2. Então, o torque é quem? É FD sobre 2. Então, eu tenho essas duas cargas atuando aqui no meu arame. Então, agora, vamos pegar ele aqui de forma micro, né? Essa minha seção aqui. Então, aqui, o que, que eu estou tendo nessa minha seção? Uma força cisalhante, né? E um momento torsor. Então, é um esforço cisalhante, aonde quem que é a resistência do material? Quem que é a minha tensão cisalhante? Força sobre área. E quem que é a minha tensão de momento torsor? É uma tensão ali, né, cisalhante também, só que é o torque vezes o raio, né, o C que a gente chama lá, que é da extremidade, e como a seção é circular, é o momento polar de inércia. Então aqui, ó, a gente, como está aqui, ó, o Dzão é quem? Que às vezes a gente vai chamar de DM, é o diâmetro da mola. DM, diâmetro da mola. E o Dzinho, que está aqui, é DA, que é o diâmetro do arame. DM, diâmetro mola, DA, diâmetro do arame, né? Que é o Dzinho e o Dzão. Então, nessa minha mola, nesse meu arame, qual tensão que a gente tem? Né? A cisalhante do torque e a cisalhante do esforço cortante. Então, são
essas duas que a gente vai ter. Então, só que quem que é o torque que a gente falou? É a força vezes a distância, diâmetro da mola dividido por 2. Quem que é o R? É a extremidade, né? Aqui que eu tenho. Então, né, eu estou analisando aqui, ó, aqui embaixo aqui, ó. Eu estou analisando o arame, então esse Rzinho aqui que eu tenho é o diâmetro do arame dividido por 2. Quem que é o momento polar de inserção circular, né, que é essa aqui do diâmetro do arame, é o π d a quarta dividido por 32, né, que seria dr a quarta, né? Então, como é d aqui sobre 2, e a área é a área da seção circular aqui, né, πr ao quadrado, que aí dá dA ao quadrado aqui sobre esse. Então, substituindo, a nossa tensão é isso aqui, ó, em função de quem? Diâmetro médio, diâmetro do arame e as forças. Beleza? Então, essa é a tensão cisalhante que a gente tem na minha mola. Então, só que para a gente ter, né, ali a mola bem dimensionada, a gente tem um índice de curvatura, né, um índice da mola. Então, isso aqui é a medida, né, da curvatura espiral, que eu levo a relação do diâmetro médio com o diâmetro da mola. Então, esse meu índice de curvatura, o C, é a relação do diâmetro da mola sobre o diâmetro do arame. Então, né, isso aí, né, que a gente tem a inclinação dessa espira que a gente vai ter, né, juntamente com essa curvatura, ela aumenta a tensão de cisalhamento. A tensão do cisalhamento vai ser maior. Né? Então, a gente vai ter esses valores são adotados na indústria, por isso que é importante estar buscando ali as normas em relação a isso. Então, o normal na indústria é trabalhar entre 8 e 10. Né? Então, qualidade melhor, o C igual a 10, a gente tem para embreagens, mola de válvula 5, para casos extremos, né, cargas ali maiores ainda, 3. Né? Então, essa é a relação. Então, só que dessa forma, a reequação do cisalhamento, né, a gente pode o quê? Como tem esse problema, essa variação do meu cisalhamento, incluir um fator de correção da minha tensão cisalhante. Então, a minha tensão cisalhante aqui, que a gente entra quem? Com esse fator KS. Né? Então, essa minha tensão que eu teria cisalhante, né, eu vou substituir ela por um fator que eu vou multiplicar nessa minha tensão aqui do torque, né, em relação, né, a ela aqui, ó, que é esse meu termo aqui, eu vou multiplicar por esse KS. Não, esse aqui, ó, é aquela mesma termo anterior, aonde esse KS é 2C mais 1 sobre 2C, que o C variando entre 6 e 12. Só que as equações tipo que a gente trabalhou anteriormente é como se fosse o quê? Para fio reto. Mas o nosso fio não é reto. E a medida da curvatura que a gente tem aumenta ali, né, a parte interna do fio, né, essa parte aqui de dentro, eu tenho um aumento de tensão. Então, a gente vai ter um fator, né, aquele fator K, que ele vai o quê? Né, corrigir esse fator de curvatura do fio. Porque o que a gente trabalha aqui nessas equações, ó, é para se o meu fio fosse reto, mas ele não é. Então, eu tenho aqui o fator de Val que vai ter, que são esses dois elementos, né, que estão ligados a quem? Ao índice de curvatura. Então, aonde o primeiro termo, ele considera o aumento da tensão devido à curvatura, que vai ter, e você lembra que agora a gente não está utilizando mais aquela tensão cisalhante, ela vai multiplicar para outra. Então, eu tenho esse outro termo que ele vai corrigir o esforço cortante. Por isso, né, que eu aqui, a gente está o quê? Né, trabalhando com essa aqui, ó. Essa outra aqui foi o quê? Né, deixada ali, né, de lado por ela ser um valor bem menor do que essa minha tensão aqui. Então, ao invés de eu usar aqui esse meu KS, vai ter aqui essa equação da tensão de cisalhamento que era, né? Então a gente tem esse aqui que é, né, já um ajuste melhor. Então, a minha tensão é quem? É aquele fator, né, de Val
vezes aquele meu torque. 8 força diâmetro da mola sobre π diâmetro do arame ao cubo. Quem que é diâmetro da mola sobre diâmetro do arame é o C. Então eu posso reescrever. O que mudou aqui foi que o diâmetro da, da mola sobre arame virou C. Aí aqui ficou ao quadrado. É a mesma equação. Então a gente tem, né, o diâmetro médio dele aqui, né? Aí tem o diâmetro externo, diâmetro médio aqui, o diâmetro da mola, o diâmetro do arame. Então, se eu tenho o diâmetro externo e o diâmetro do arame, eu sei o diâmetro da mola, né? Que eu vou pegar a linha de centro. Aí eu tenho o raio aqui dela, a força, ó, o comprimento total da minha mola, o passo, né? Que a gente tem. E aqui esse lambda, né? Que é o ângulo de inclinação da minha mola, né? Depois a gente vai ver que a gente vai calcular ele também. Então, esse ângulo de inclinação aqui, ó, ele é calculado de acordo com o passe e o diâmetro médio da mola, né? Então, eu tenho aqui, ó, ele tem que ser menor do que 12 graus. Então, o que vem a ser a deflexão da mola, né? Aquele delta, né, que a gente tem. Então, pelo teorema de Castigliano, né, da energia total de deformação que a gente aprende em resistência dos materiais 2, né? Então, para uma mola ali, a gente tem a componente tanto torsional quanto a de cisalhamento. Então, eu tenho essa torsional e a minha de cisalhamento. Essa é a energia que a gente vai ter, certo? Então, essa energia ali, trabalhando aí essa equação com o número de espiras da mola, tudo que a gente tem, a gente chega na nossa equação de deformação da mola. Só que aqui eu tenho, né, o meu modo de elasticidade transversal, que é do material, e o NA, esse termo novo, que é o número de espiras ativas. Né? Não conta aquelas que é para o apoio, que aí depende do que eu tenho na extremidade. Aí qual que é a diferença dessa para outra? Que aqui eu tenho o índice de curvatura, né? Substituindo diâmetro da mola sobre diâmetro do arame. Então, qual que é a constante da mola? A gente não sabe que a força da mola, a gente aprendeu, era o que a força da mola? Né? A constante elástica K vezes o deslocamento delta. Então, delta, que é a deformação, vem por baixo do F, então minha constante é força sobre deformação. Deformação, a gente já não sabe ela aqui, então, ó, a força a gente tem, substitui por aquela deformação, a gente chega que a constante da mola aqui, ó quem que ela depende, o diâmetro do arame, o índice de curvatura que tem o diâmetro da mola, o número de espiras ativas e o modo de elasticidade transversal. É isso que vai, né, indicar a constante elástica da minha mola, que a gente calcula, que é o que era normal que a gente trabalhava, que é um ponto importante, né, que são valores que a gente tem nas tabelas de mola quando a gente vai procurar. Então, da mesma equação que a gente achou lá a minha deformação, que eu falei que tinha um número de espira se a gente trabalhar, a gente consegue chegar nessa equação de espira ativas. E trabalhando, né, diâmetro da mola, diâmetro do arame, né? Se eu quiser pegar aqui, ó, essa equação que eu tenho, número de espirativa pela constante elástica, aí já é essa outra equação. Então são várias. Na verdade aqui é trabalhando as equações. Então, o número de espirativas, mas eu tenho o número de espira total, que aí pega também quem? As inativas. E quem que são essas inativas? Depende da extremidade. Depende se é uma extremidade plana, né? Se é uma extremidade em esquadro, se é uma extremidade, né, em esquadro esmerilhada, né, o plana esmerilhada, aí isso aí depende. Então, ó, de acordo com a ponta, a extremidade que eu tenho, né, ó, se é uma ponta que eu vou ter, se é uma ponta esmerilhada, se é no esquadro, se é esquadro esmerilhado, eu tenho aqui, ó, o número de espiras inativas. Ó, essa nenhuma, ponta esmerilhada nenhuma. Aí agora, se eu tenho no esquadro, que eu tenho duas, né? Que no esquadro é como se eu tivesse a última espira ali, né? Todas elas vêm, eu vou ter essa última para apoiar reta, certo? As outras da pessoa, mas ela não é reta, como que apoia? Aí tem o suporte dela que vai pegar aqui nessa parte inclinada dela. Então, o número total, ó, como é zero, é o que? É o número de espirativas. Nessa aqui, o número total é ativa mais 2. E para isso, a gente tem o quê? Qual que é o comprimento da mola livre? A mola é elongação nula.
é isso aqui, ó. Essas são os valores para cada tipo, né? Então, mesmo que o número de espira inativa aqui seja igual, ó, o comprimento de mola são diferentes, porque aqui é só em ponta, aqui é ponta esmerilhada, aqui é no esquadro e aqui é no esquadro esmerilhado. E o comprimento dela fechada é quando eu vou encostar um elo no outro, né? Mas a mola não é feita para trabalhar desse jeito, isso aí é o extremo, porque se eu fizer isso, eu vou ter uma carga dentro dela, onde eu posso deformar o material e ela alterar a microestrutura e deixar de exercer a função para a qual ela foi projetada. Mas esse seria o comprimento dela fechada, que é ali o máximo que não, o ideal é não chegar nesse ponto. Então, quem que é o comprimento mínimo da minha mola? O comprimento mínimo da minha mola, ela tem que ter uma folga de 15% da deflexão. Então, é a mola fechada mais 0,15 da deformação máxima de toda a mola. Então, essa deformação aqui, ó, que eu vou pegar 15% dela. Para quê? Para essa deformação 15, eu tenho ali o tanto que ela vai se deformar ali sobrando, né, para esse meu comprimento. E quem que é o máximo? Aí para eu manter estabilidade. O comprimento máximo da mola é 4 vezes o diâmetro da mola. Como é de compressão, para evitar que ela venha a flambar, certo? Às vezes não é o comprimento ali, o último da mola, né? Porque aí a gente vai buscar os outros fazendo os ajustes, né? Então esse é o máximo, ela não pode trabalhar por isso, para que eu não tenha instabilidade. O passo da mola, né, ali é como se fosse o passo do filete de rosca que a gente falou que vai de um para o outro, é quem? É o diâmetro da mola. Aqui é a deformação por cada, né, total dividido pelo número de espiras ativas, então é deformação de cada passo, podemos dizer, mais uma folga. Uma folga de quem? Né? 15% de cada passo ali. Então, é o que? Diâmetro do arame, deformação por espira ativas, e aqui a folga é 15% dessa deformação por espira ativa, né? Então, se fosse no total, né, ali o comprimento seria todos os passos que tem, que aí daria, né, esse aqui, né, no total, não por cada um. E quem que é a carga máxima? A carga máxima é quando eu vou usar a deformação máxima. Lembrando, essa deformação máxima, essa carga máxima, assim como a tensão máxima, isso é para o caso da minha mola estar fechada. É mola, ó, tudo aqui, mola fechada. Eu devo trabalhar assim? Não. Então isso aí é um limite que jamais eu devo chegar. Então, quem que é a deformação máxima? É o comprimento da minha mola menos ela fechada. Mas lembrando, eu não quero trabalhar com ela fechada. Essa deflexão máxima não é deflexão de trabalho, beleza? Eu não vou botar minha mola para fechar sempre. Eu tenho que ter aquela folga. Então, mas pode ser aceitável essa máxima. Se passar disso, eu vou estragar minha mola, tenho que jogar fora e comprar outra. Então, com isso, a gente tem a força máxima, então eu sei que de maneira nenhuma eu vou poder extrapolar isso, assim como é a tensão ali desse meu material. Então, e a tensão, né, as molas, né, pegando aqui, ó, né, por tensões admissíveis, ó, vê, código de piano, sai 1045, temperada ao óleo, né, cromo, vanádio, e olha, né, ela vem de acordo com o diâmetro do fio. O diâmetro do fio impacta nas minhas tensões. E também quem? O serviço. O P é de pesado, o M é de médio e o L é de leve. Além daqui, ó, é no caso dela fechada, que é para a gente analisar, ver se vai atender ou não, né? Então, em cima de cada diâmetro, né, eu vou ter uma mudança da minha tensão. Né? Então, não é o material ali que vai estar, é o material, mas depende do tipo de carga e depende do diâmetro do arame. Tudo isso impacta na tensão, né, admissível desse meu material, Newton milímetro quadrado. Então, né, aqui vem umas recomendações, né, para material, o que é, qual que vai ter, né, modo de elasticidade, modo transversal, né, ali tudo. E lembrando, os diâmetros são normalizados. Então eu tenho
7,3. Opa, eu tenho mola de 7, tenho mola de 7,5. Então eu tenho que escolher um desses dois de diâmetro do arame. Não vou pegar esse 7,35, eu vou ajustar ela aqui, certo? Normalmente a gente pode partir o que para ter o maior, dependendo ali o menor, mas lembrando que isso vai impactar, né, no dimensionamento. Quando eu achar o diâmetro do arame, eu vou ter que vir a normalizar e ver o que é melhor. Então, as normas saem aqui, ó, da norma DIN 2076 e 2077. Então, olha aqui. Aqui eu tenho um catálogo, né, ó, desse fabricante, DMD, para molas de cargas médios, né, entre diâmetro ali, ó, de 10 e 16. Então, é, ó, diâmetro do furo, como está aqui, ó, a parte aqui interna. Eu tenho diâmetro do pino, né, do pino, que é o interno aqui, do furo é a parte externa ali que a gente vai ter, se ela está alojada ali dentro, né. Aí aqui eu venho comprimento livre dela, aí o número do catálogo, aí tem, ó, constante da mola, que é DAN para comprimir 1 milímetro, né? Então, ali que a gente tem. Aí aqui eu já venho até as tabelas de carga, para curso máximo de trabalho de 37,5 quem? Do comprimento dela livre. Então, ela vai trabalhar 37,5, né, de ele livre. Então, o deslocamento que eu tenho, é nesse caso aqui, ó, 9,4 milímetros. E a carga que é 11,8 de DAN, né, que é a Deca Newton, né? Então até botei aqui para lembrar. Deca Newton é igual ao que? A 10 newtons, que representa 1,0197 kg força. Beleza? E a compressão total? Compressão total é ela fechada. Então, ela fechada, ela tem o que? Deformação de 11 e a carga é 13 decanewton. Multiplica aí pela gravidade que você vai ter ela em newtons. Ó, agora um outro catálogo, Polymold, mesma coisa, ó, peguei a mesma. Ó, aqui, né, de 10, o de fora, ó, o de fora de 10, o de dentro aqui, ó, de 5, como era nesse, ó, 10 e 5. O comprimento dela livre, eu posso pegar aqui o de 25, a referência, só que essa mola já deu. Me deu informação para deformação de 25, para deformação de 30, para deformação de 37,5. E essa aqui, ó, tem até exclamação, que seria ela o quê? Fechada. Né? Então, ó, os catálogos que vai estar dando. Vamos comparar? Né? Ó, dois fabricantes diferentes, a mesma, todas são para cargas médias. Então, diâmetro aqui, ó, externo, 10, 10. Diâmetro interno, 5, 5. Comprimento livre, ó, 25, 25. Agora a referência, cada marca tem o seu. Essa aqui é TB 1025, essa aqui é 906, 05, 21. Agora, olha, constante elástica, 1,26. Constante elástica, 12,3 Nm. É pegar isso aqui e multiplicar pela gravidade, que vai dar isso aqui. Só que essa aqui ele me dá o 37,5. Então vamos pegar essa aqui, o 37,5. Qual que é a deformação aqui dela? 9,4. Olha a deformação aqui, 9,4. Olha a carga, 115 newton. A carga, 111,8 decanewton. Multiplica ali, né, pela gravidade. A compressão total, ó, cursor 11, né? Cursor aqui, ó, 10,4, né? Aqui 129, aqui 13. Então vê, ó, né, que é basicamente a mesma coisa, mudou. Por quê? Porque tem a norma que vai gerir, é a norma que vai aplicar. Beleza? Então, né, dependendo do que eu quero, ó, esses são os parâmetros que a gente tem para a gente selecionar. A gente fala de mencionar a mola, mas a gente vai comprar a mola pronta, viu? Dois fabricantes, ó, são iguais, só que tem vários tipos ali e a gente vai ter que buscar o que? Isso, buscar o que eu quero dela aqui. Então, né, o dimensionamento, dali a gente vai tirar esses parâmetros que ali estão informando. Olha aqui esse exemplo, né? Ó, a mola helicoidal representada na figura me deu, tem esse diâmetro, né, da mola, esse diâmetro do arame, o número de espiras ativas 17, o número de espira total 19, a carga máxima atuada 480 e o material sai 1060, aonde o módulo da cidade ali transversal 78.400 Nm², um serviço médio com a extremidade. Então ele me pede isso tudo.
índice de curvatura, fator de Wahl, tensão atuante de cisalhamento, deflexão por expirativa, passo da mola, comprimento da mola livre, comprimento da mola fechada. Aí, ó, deflexão máxima da mola. A deflexão máxima da mola, esse H, é diferente da deflexão da mola, que é o K. Carga máxima atuante, que é o I, que é a mola fechada, né? É diferente da carga de trabalho, que ele já me deu, que é 480. E qual a carga para ela estar fechada? A tensão máxima atuante da malha aqui, ó, né? É diferente da tensão atuante cisalhante, que essa aqui é para quem? É a de trabalho. Aí eu venho a constante da mola e a inclinação. Então, olha só, quem que é o índice de curvatura? Com o diâmetro médio e o diâmetro do arame, a gente acha esse índice de curvatura. Quem que é o fator de Wahl? Com aqui, ó, o índice de curvatura, a gente acha esse fator de Wahl. Agora, quem que é a tensão cisalhante? A força eu tenho, o índice de curvatura, o fator de Wahl e o diâmetro do arame. A gente acha quem? O atuando. A tensão de cisalhamento atuante, que é a força de trabalho. Diferente quando a gente for aqui, ó, a força máxima atuante, ó. Eu já peguei o que? Foi uma fórmula diferente, que a gente vai ter que utilizar quem aqui, ó? A deflexão máxima, que é a da mola fechada. A mola fechada aqui, ó, quem? O comprimento da mola menos o comprimento da mola fechada. Essa é a deflexão para mola fechar. E a cisalhamento máximo que tem ali é quem, ó? A força da mola máxima, que a gente achou para deflexão fechada, aí eu acho aqui esse meu cisalhamento. Então, isso aqui, né, ó, é menor do que a gente tem lá pela tabela para ela fechada. Então, tá ok, tá atendendo, né? Essa aqui atuante está menor do que a outra lá também. Opa, então tá atendendo. Agora, qual que é a deflexão para cada, né, expira? Então, ó, essa equação. Opa, mas essa equação eu não tenho, professor. Essa equação, ó, é essa mesma equação que a gente tem aqui. Só que aí você pega quem? O número de expirativas, ó, e joga aqui para baixo. Então agora eu tenho deflexão sobre o número de expirativas. Então aqui, né, para dimensionamento de mola, as equações são essas.